Glória a Deus, aleluia. É tudo pela graça, querido. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado pela tua graça. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu poder que opera em nós, Pai, pelo teu Espírito. Ó Deus, pela condição de filhos benditos, amados, supridos, fortes, frutíferos em toda boa obra. Pai, nós te agradecemos por essa manhã de ensino em tudo aquilo que o teu Espírito irá nos acrescentar. Obrigado, ó Deus, pela essa semana que se inicia. Obrigado, ó Deus, porque cremos na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se manifestando em nós e através de nós. Obrigado, ó Deus, pela igreja. Obrigado, ó Deus amado, por esse corpo ajustado. Obrigado, ó Deus, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Obrigado, ó Deus, por essa escola do Espírito. Obrigado, ó Deus, porque o conhecimento da tua verdade nos libertou. E o prosseguir em conhecer essa verdade, Pai, nos fortalece a cada dia para a glória do teu nome. É assim que nós cremos e que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento, bom dia. Graça e paz da parte do Senhor a todos vocês. Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Creio que essa semana será ainda melhor do que foi a semana passada. Cremos que o melhor de Deus se manifestará a cada dia em nossas vidas. Cremos que estamos avançando a cada dia, acima e além das adversidades, acima e além dos obstáculos, acima e além de cada situação que se levanta. Hoje nós daremos sequência a esse livro, que está sendo o subsídio. O livro é a Bíblia, a palavra de Deus, mas estamos usando o subsídio, que é o Diga Sim, do Rick Renner. Hoje nós vamos tratar do capítulo 6. Quantos leram o capítulo 6? Todos. Eu mandei lá no grupo dos homens o áudio, O áudio também fica fácil. Eu estou gostando de fazer assim, eu vou lendo e vou escutando. Aí eu paro, dou uma olhada na Bíblia e faço as observações. Mas que benção, irmãos? Estamos aqui. Tem como você passar o próximo slide, Pedro? Que eu só vou apontando aqui na luminosidade. Isso, aquilo ali. Obrigado, viu? Esse povo é de excelência mesmo. Aí o capítulo 6, irmãos, vem falando assim, por que Deus escolheu um jovem pastor para ser rei? Por que Deus escolheu um jovem pastor para ser rei? Jovem, pastor, rei. Jovem, pastor, rei. Vocês conseguem ver uma ascendência nisso? Um desenvolvimento, um crescimento. É isso que Deus espera de nós. E por que Deus espera de nós um crescimento? Porque Ele nos deu o fruto do seu Espírito, o amor. Cristo encarnado, o Verbo vivo. Ele se fez homem, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, que é o que distingue, a sua eternidade em nós. E através desse Espírito, irmãos, nós podemos ser não somente filhos, mas filho que vai crescendo. Não somente aquele que a gente fala sempre, o filho tecnon, aquele que tem a genética do pai, mas também o filho ruios, aquele que tem os fenótipos do pai, as características do pai. Deus espera de nós, irmãos, a cada dia crescimento. Davi foi um jovem que aceitou o processo que o tirou do pasto para o trono. E nós vimos na mesma Bíblia reis que foram tirados do trono para o pasto. A diferença de Davi era a humildade. Perceba, tudo que Davi fazia e falava era apontando para Deus. Tudo que o rei Nabucodonosor falava era apontando para si e para suas mãos. Por isso ele saiu do trono para o pasto. A soberba precede a queda, mas a honra, a humildade, ela precede a honra. Davi, em humildade, sabia que havia um Espírito da parte de Deus que o conduzia e o fortalecia. Davi sabia que da parte de Deus havia algo diferente na vida dele.
por que Deus escolheu um jovem pastor para ser rei? Por que Deus pega ele de trás das malhadas e coloca lá em cima? Coloca lá no trono. Uma cidade foi erigida com o nome dele, a cidade do grande rei, a cidade de Davi. Ele andava lá atrás, andando com ovelhas. Irmãos, mas o caráter dele era o mesmo lá atrás, nas ovelhas, o cuidado. Era o mesmo caráter que o levou lá em cima. O caráter de Davi cooperou para que ele saísse então lá daquele pasto e fosse para aquele trono. Sabe por quê, irmãos, que Deus escolheu Davi? Porque Davi era um menino pastor, não um pastor menino. Você entende essa diferença? Davi era um menino pastor, já tinha essência em si, mas não era um pastor com coração, com atitude de menino. Tinha um rei que tinha esse comportamento, Saul. Saul era um rei com instinto, com percepções, com comportamento de menino. Porque Saul queria ser visto. E porque ele queria ser visto, ele queria agradar a multidão. Davi não queria ser visto, porque ele estava lá atrás das ovelhas. Mas Deus o via. E porque ele queria mostrar Deus a Israel, Deus aos filisteus, Deus o pega então e o exalta. Diante da humildade, a humildade precede a honra. Então Davi era um menino com um coração de pastor. Isso agradava a Deus. É isso que o mundo precisa ver na minha vida e na sua vida, nos nossos familiares, nos nossos irmãos. Antes de entrar ali, hoje antes de começar a aula, eu estava conversando com o Davizinho, filho do João. Olhando para o Davizinho hoje, eu não consigo mais ver o Davizinho que era quando eu cheguei aqui. O Davizinho era bem pequititinho, o camarada agora já está do tamanho do João. O João em pé, sabia? Aí quando eu olho para o Davi hoje, eu vejo ele sempre lá na Brigada Mirim, lá no quartel, eu fico olhando de longe como é que esse menino desenvolveu. E ele era ruim para falar, né? Ele era mais ruim de falar, né? Mas hoje ele está conversando bem, se comporta bem, chega e pega na mão e a pegada dele é firme, pegada de homem. Então eu estou vendo no Davi um desenvolvimento. Mas paralelo a isso, o Davi também está vendo no irmão dele, Carlos Alberto, alguém maior. Carlos Alberto também está vendo no pai dele, não na estatura, alguém maior. Sabe, irmãos, é isso que a gente precisa mostrar. É o nosso crescimento. Não somente aos olhos naturais. Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça. Estatura no físico, conhecimento na alma. Ele ia adquirindo pensamentos, ele ia adquirindo alguma coisa e outra coisa ali. Estatura, conhecimento, mas em graça. Quando a gente percebe o tamanho da graça e vê que ela é imensurável, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e fomos salvos por essa graça. A graça é o que? É Cristo em nós, a esperança da glória. Nós percebemos então que o poder não é de mim, mas é quem habita em mim. Eu estou tendo a oportunidade desse ano de participar de um curso, e lá nós somos 61, sabe? Glória a Deus, né? Uma bebidinha de água aí da Janice é para a glória a Deus. Então nós somos 61. Aí tem uma galera lá de 40, 43, 45, 46, 50, eu com 51. E são intensos os dias. A nossa rotina começa 15 para 7 lá, durinho, bonitinho, parecendo uma tapioca. Engomadinho que a gente fala. Cabelinho cortado, barba feita, sem atrasar, é injustificável qualquer atraso. Se acabar o mundo, vem antes dele acabar, 5 minutos antes, e dê um jeito. Sabe, irmãos, e quando eu cheguei nesse curso, antes de eu chegar nesse curso, alguns colegas meus, mais novos de idade, bem mais novos até de corporação, chegava com os olhos arregalados assim: você vai perder a sua vida social.
Um deles chegou e falou assim, ó, pode esquecer a igreja, você não vai ter mais tempo de dar aula na igreja. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei assim, mas ele, bicho, é bruto, é grande desse tamanho? É. Aí eu perguntei para ele assim, alguém já reprovou nesse curso? Ele falou, não. E eu estou na 9ª turma. Então da primeira até a 9ª ninguém reprovou. Vai ser eu? Vai não. Sabe aquela consciência que você tem para começar a caminhada? O que você está vendo? Qual é o tamanho do gigante? Por isso que estava o tamanho de Davi. Porque Deus escolheu um jovem pastor. Irmãos, porque Davi, ele já tinha caráter. Ele já tinha aquilo que atraía a Deus, o principal. Passa o próximo slide, por favor. Aí eu coloquei algumas observações. Eu gosto de ler o livro, eu gosto de ler a Bíblia, mas ainda assim eu gosto de fazer algumas anotações pessoais. Davi, o significado desse nome é amado, é predileto, é querido. Então Davi, irmãos, quando ele foi enfrentar Golias, ele não foi pensando assim, ó, eu sou um cuidador de ovelhas. Não foi desse jeito. Eu sou aquele que foi esquecido lá atrás, no curral, lá no pasto. Ele não foi com esse entendimento. Ele foi, eu creio, eu tenho para mim que ele foi. O meu nome significa o predileto. O meu nome significa o querido. O meu nome significa o amado. Irmãos, e quando eu escuto essa palavra amado, que eu pego a lupa, a lente da nova aliança, e levo no maior exemplo que é Jesus Cristo, quando ele começa o seu ministério, e dentro do ministério as adversidades, nada adverso tinha começado até ali, mas dali para frente começaram as adversidades que foram relatadas. A primeira voz que veio foi, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe, irmãos, e olhando lá para trás, na antiga aliança, e o Novo Testamento, ele está lá dentro do Antigo. Ele está camuflado lá dentro, ele está, de alguma forma, ele está lá dentro. Aí quando a gente pega o Antigo Testamento e coloca lá na luz da Nova Aliança, a gente revela esse Antigo Testamento lá no Novo. Quando eu vejo a revelação lá no Novo Testamento, eu vejo aqueles que são chamados de filhos, que somos nós, a igreja. Nós precisamos ter esse cuidado em manter essa consciência. Eu sou o filho amado. Eu sou o filho querido. Eu sou o filho predileto de Deus. Eu sou aquele que agrada, eu sou aquele que adora em espírito e em verdade. Eu sou aquele que foi retirado das trevas para um reino de luz. Eu sou aquele que fui chamado para frutificar em toda boa obra. Ele me convocou, me enviou para me dar fruto e fruto que permaneça. São 4 tempos esse chamado. Chamou, enviou, frutificar e o fruto permanecer. Olha como é que é progressivo. Olha como é que é zeloso o cuidado de Deus ao nosso respeito. Davi, irmãos, ele era um jovem determinado, com propósito, corajoso, responsável, com princípios. Determinado, desejoso. Eu queria que você abrisse o seu livro, não sei se você trouxe aí, aos que trouxeram. Eu vou começar pelo final. Lá na página 175, Davi era espiritual. Quem não trouxe o livro, que não tiver aí, vai escutando aí por gentileza. Naqueles vales, bem cedo, nas primeiras horas da manhã, ao meio-dia e à noite, Davi derramava seu coração em adoração ao Senhor. Os cânticos e salmos que ele escreveu, eram expressão da sua vida espiritual. Ele entendia a presença e a unção de Deus. Davi ansiava por viver na casa do Senhor e estar onde a presença de Deus se manifestava. Mais abaixo um pouco, à medida, lá embaixo um pouquinho, no segundo parágrafo próximo, à medida que o reino de Davi cresceu, aqui a gente está falando de rei já, hein?
Olha a progressão aqui que o autor está mostrando no texto. À medida que o reino de Davi cresceu, ele se tornou um grande rei. Em relacionamento com Deus, seu relacionamento com Deus se tornou a motivação maior da sua vida. Isso estava na raiz do seu ser e fazia parte do seu caráter. Vire a página. A partir da vida de Davi, dos pontos específicos relacionados em 1 Samuel 16:18, você pode perceber que todas as qualidades que discutimos, aquelas dali pelo menos, que a gente colocou ali no telão, são questões de caráter. São questões de caráter. E não de talentos ou dons humanos. Essas eram as qualidades que Deus buscava quando procurou alguém para edificar o seu reino. Essas são algumas das razões pela qual Deus escolheu Davi. Então nós temos aqui a resposta da pergunta no começo da aula. Por que Deus escolheu um jovem pastor? Porque esse pastor era um menino pastor e não um pastor menino. Davi, irmãos, olha lá que interessante. Um jovem que honrava o seu pai. Agora eu vou enfatizar isso aqui. Um jovem que agiu como homem diante de circunstâncias que homens agiram como menino. Isso é muito forte. Davi era um jovem que agradava a Deus, porque ele agiu, mesmo sendo um jovem, ele agiu como homem, ou seja, como Deus esperava, em situações onde outros grandes homens agiram como menino. Se atemorizaram. Um jovem que viveu o processo que o tirou do pasto para o trono. Abra sua Bíblia aí no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Aí se tiver como os irmãos colocar aqui no meio ou nas extremidades as referências, tá? E deixar a projeção também dos slides, eu te agradeço, vai ser muito bom. Amém. Sabe esse primeiro... Aí, obrigado. Muito bom. Olha como é que é a história da Bíblia toda ali. Os dois grandes textos que vai falar muito sobre Davi, sobre o seu chamado, sobre o seu reino, sobre a sua história, o começo do seu reino, sobre a sua história, vai ser aqui o capítulo 6 do primeiro livro de Samuel e o capítulo 17, capítulo 16 e capítulo 17. Olha como é que esse texto começa, irmãos. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Para que não, essa aí é RA, né? Isso mesmo, tá bom. Para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Existem princípios, e aqui eu coloquei essa bússola. Existem princípios, irmãos, que eles são, os princípios, na verdade, eles são imutáveis. Eles são irrevogáveis. Eles não caducam. Eles não vencem por prazo. Eles são imutáveis. Irmãos, do capítulo 16, do primeiro versículo, agora coloca o 17 no último verso, por gentileza. Do capítulo 16, no primeiro versículo, até o 17, o que me chamou a atenção do texto foi a honra que Davi dava ao seu pai, a honra que Davi dava a Deus e a honra que Davi dava ao rei. Davi, ele crescia diante de Deus e dos homens. A gente vê isso escrito sobre Jesus Cristo. A gente vê isso subentendido também na vida de Davi. Ele crescia diante de Deus, olha a sequência, e dos homens. Diante de Deus, ele cresceu distante de todos os olhos dos homens. O urso e o leão foram experiências pessoais, foram experiências alheias aos olhos da grande multidão. Mas Deus, ele
Eu não vou dizer que ele propiciou, mas Deus, ele pega Davi e coloca numa rica oportunidade, agora diante de duas grandes multidões. O exército de Israel de um lado e o exército dos filisteus do outro. De quem é esse filho jovem que agiu como homem? O capítulo 17, lá no final, é depois que Davi foi lá e sapecou Golias, deu-lhe uma pedrada na testa, ele caiu no chão, ele foi lá com a espada de Golias. Isso é legal demais, meu Deus, isso é forte. Vai com a espada do camarada, e ele não chama Golias em tempo nenhum, das versões que eu tenho aqui, de gigante. Isso é fantástico. Irmãos, ele fala bem assim, ó, eu vou arrancar a tua cabeça, só que ele está olhando para 2,70 m. Eu vou arrancar a tua cabeça, ele está olhando para cima. E vou dar para os corvos aí, para os bichos, eu vou colocar o teu cadáver para os urubu comer, pronto. E a tua cabeça eu vou levar de troféu, resumindo é isso. Só que para ele arrancar a cabeça do cara, o cara tinha que estar no nível mais baixo. Então Davi não via Golias como alguém mais alto para derrotá-lo, mas como alguém mais baixo. Isso é muito forte. De quem és filho, meu jovem? Isso é Saul perguntando. Quem é esse cara? Volta um versículo aqui, por favor. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Aquilo que Saul via de longe assim, irmão, ó, via do alto, 2,70, desculpa, 2,70, 2,90. Daqui a pouco a gente vai explicar essa soma aí, essa multiplicação. Quando ele via aquele camarada ali de 2,90 m, Saul, ele estava olhando para cima, a última vez que ele tinha visto. Agora vem chegando um jovem com a cabeça dele na mão. Saul agora está olhando assim, ó, para baixo. Olha a percepção de quem vê o tamanho do problema, o tamanho do inimigo, o tamanho do desafio, o tamanho do curso, o tamanho do concurso, o tamanho da enfermidade, o tamanho do problema, o tamanho da depressão, o tamanho da tristeza. Eles existem, os problemas já existem e têm um tamanho. Não precisa a gente exaltar ele. Não precisa você colocar ele mais alto. Ele já tem o seu tamanho. O problema não é o tamanho do problema, é o tamanho que você se vê. É o tamanho que eu me vejo. Cara, eu vou chegar num curso com quase 31 anos de bombeiro. E eu vou ficar com medo de quê? De quê? De homem? Daquilo que eu vivo há 30 anos? De quê? De estar passando uma farda? Até isso, irmãos, eu gosto de enfatizar. Eu que gosto de passar farda. A maioria lá pega lá e manda para uma colega lá que passa, cobra e tal. Eu gosto de passar para estar olhando ali. Vai dar certo essa semana. Você não vai ser anotado, ele vai te elogiar, mas você tem 31 anos, não interessa. Curso é curso, acabou. Está ruim, mas está bom. Pior seria se eu não estivesse lá. Estou lá, então acabou. Tem que cair na piscina todo engomado? Acabou. No outro dia tem que estar lá às 5 horas da manhã? Estarei. Hoje eu estaria, na verdade, falei até para a Carolzinha, de última hora lá, tentou se levantar um incircunciso lá. A Carolzinha falou bem assim, você vai dar aula domingo. Ô, benção, pipoca. Aí coloquei um bonequinho lá que rodopia. E o Alex. Aí eu falei, pipoca, ajustado, tá tudo certo. Eu dei o joinha, tô firme, vai ser bom. Deus fará grandes coisas. Aí daqui a pouco, de uma hora para outra, irmãos, meio-dia, na hora da gente ir embora, os incircuncisos tentando se levantar. Ó, chegou uma ordem de missão aí, domingo, de 7 às 17, vocês vão ter que estar matando mosquito. Eu falei, mas meu Deus, eu não posso deixar de matar gigante para matar mosquito. Não posso deixar de matar gigante para matar mosquito. Eu vou estar preocupado com mosquito? Não, mosquito é quem mais novo, os outros resolvem. Irmãos, aí eu cheguei em casa, falei com a Carline, ó,
Acho que eu vou mandar mensagem para Carolzinha. Acho que deu QTA na minha missão, na QTO. Ou seja, eu não darei mais na aula de domingo. A QTO é a aula de domingo. Aí sabe o que eu fiz? Assim, eu vou dormir. Aí desliguei tudo, fui deitar. Quando eu acabei de acordar assim, que eu olhei o celular, a turma que estaria domingo foi dispensada, não vai ter. Aí, irmãos, a alegria é essa, que enquanto às vezes, olha, tem problemas, isso é forte, tem adversidade, a gente vê isso, fundamentação bíblica, tem problemas que a questão é, para você apresentar a sua fé, para você exercitar a sua fé, você não vai precisar de falar mais nada, é você só crer e descansar. A gente vê isso em Jesus Cristo num barco. Ele tinha falado no começo, a gente vai para o outro lado. Ponto, ele não tinha mais o que falar. Não precisava mais de falar. Aí durante a tempestade se levanta ali, durante a viagem se levanta uma tempestade. Aí corre para um lado, corre para o outro. Ai meu Deus, ai. Vai se acabar tudo, Jesus, levanta aí. E ele estava descansando. Ele estava descansando. E acho que foi na aula passada, alguém ilustrou aqui o tipo de embarcação. Foi domingo, não foi? Alguém... Foi a Virgínia, né? Foi a Virgínia, ela ilustrou isso aí. Olha só, irmão, para dormir numa pinguela daquela, girando, um trem voltando, indo em cima e embaixo. E o texto fala, eu devo considerar a literalidade do texto. Senão a minha alma vai querer firular demais. Ele vai querer pirotecnia. Mas dormiu, acho que ele estava com enjoo, desmaiou, alguma coisa. Não, Jesus descansou. Porque ele tinha uma palavra, e essa palavra não era dele, veio da parte de Deus. E a Bíblia fala, tudo que ele fazia porque via o Pai falar para ele fazer. Irmãos, é aquilo ali, Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner tomou e o levou à presença de Saul, trazendo na mão dele a cabeça do filisteu. A cabeça do filisteu. Vamos para mais adiante um pouco. Aqui, durante todos esses textos aqui, a gente vê do primeiro livro de Samuel, do capítulo 16, do primeiro versículo, até o último do próximo capítulo. Coloca no 58, por favor. Até o último versículo lá, o 17:58. 17:58, por favor. Ali. Aí. Então Saul lhe perguntou: meu filho, você, meu jovem, é filho de quem? Respondeu Davi: teu servo Jessé, o belemita. Do começo do capítulo 16 até o final do capítulo 17, eu vejo o nome Jessé sendo honrado. Quem é você, jovem? É filho de Jessé. No começo, tem um camarada forte. Quando Saul ficava endemoniado, aí ele ficava agitado demais. Aí falaram bem assim, procura alguém que saiba tocar harpa, que seja tranquilo. Aí alguém falou: opa, conheço, é Davi. Esse camarada é Davi, é filho de Jessé. Pode considerar que ele é um camarada indicado para esse problema aí. Então, quando Davi se manifestava, quando Davi se apresentava para algo, geralmente vinha escrito assim, filho de Jessé. Filho de Jessé. Ou seja, Davi honrando o pai. Princípios. Princípios. Vamos abrir um pouco ali, vamos ler aquelas passagens ali. Abre lá no capítulo 16, verso 17 até o 22. Aqui, Capítulo 16, do verso 17 até o 22. Aquilo que eu acabei de comentar agora há pouco. Até o 22 a gente vai ler, tá bom?
Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e me trazei. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé. Tinha 8, mas eu só conheço um filho de Jessé, um jovem que age como homem. O belemita que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Irmãos, olha o tanto de adjetivo que deram para alguém que estava atrás, lá no pasto, cuidando de ovelha. Volta lá naquele lá, por favor. Conheço um filho de Jessé, o belemita. Ou seja, todos aqueles adjetivos de Davi eram irradiados para uma paternidade, Jessé. Sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavra, de boa aparência, e o Senhor é com ele. 7 adjetivações. 7 referências que alguém deu de Davi. Agora sim o 19. Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Ou seja, todos aqueles adjetivos era direcionado para um dos 8 filhos de Jessé. Aqueles adjetivos não cabia a Eliabe, a Samar, não cabia aos outros. Cabia a Davi. 20. Tomou, pois, Jessé um jumento e carregou o pão de odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. 21. Assim Davi foi a Saul, esteve perante ele, e este o amou muito e o fez o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé, olha só como é que era a tratativa agora. A tratativa agora não é ainda com Davi direto. Olha como é que o camaradinha está progredindo, mas ele sabe o tempo e o modo que ele vai ser exaltado. O texto mostra que o rei tratava com o pai de Davi. Ele manda falar: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Vamos agora para o capítulo 17, do verso 12 ao 15. Eu estou vendo aqui, é o nome de Jessé sendo exaltado. 17, do 12 ao 15. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá. O nome dele, Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Esse já era velho e adiantado em anos entre os homens. 13. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, depois o segundo Abinadab e o terceiro Samar. 14. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram a Saul. 15. Davi, porém, ia com Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. Olha o momento de transição, irmãos. Olha como é que Deus pega alguém que está honrando o pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e o coloca de uma forma que ele seja honrado. Sabendo que a quem mais é dado, mais é cobrado. Isso a gente escuta muito no quartel. Irmãos, esse crescimento de Davi. Por isso que lá no começo da aula eu falei que Davi era um jovem que se destacou, porque ainda que jovem, em determinadas circunstâncias ele agia como homem. Porque tinham homens naquelas circunstâncias que agiam como menino. Foi 40 dias que Golias ficava afrontando 2 vezes por dia, falando as mesmas coisas, provocando da mesma forma, o mesmo exército, o mesmo Deus, e não levantou um desses 3 homens. Não levantou Saul, não levantou ninguém. A Bíblia fala que eles falavam muito entre um e outro. O que a gente vai fazer, hein? O cara vai casar com a menina que é a boneca filha do rei. O cara não vai pagar imposto de renda. E o cara vai morar no palácio. É muito grande essa terra que mana leite e mel.
Realmente os frutos são grandes, mas os gigantes vão acabar com a gente. Esses eram os espias pessimistas, que exaltavam o tamanho do problema e diminuíam o tamanho do propósito de Deus. Irmãos, mas chega alguém agora, Davi, que se assemelha a Judá e Calebe. Opa, se o Senhor se agradar de nós, aí eu estou parafraseando as palavras de Davi. Opa, essa oportunidade agora é para mim. Eu sirvo a Deus, o meu caráter é para servir a Deus, independente disso. Mas se isso chegou, meu irmão, você consegue assim fechar o olho, meu irmão, e fechar assim, gente, como é que essa filha do rei não era? Como é que ele não era tratada? Como é que ele ia viver no palácio, meu Deus, imposto de renda? Na época do Brasil colônia, eram os quintos dos infernos. Vocês já ouviram essa expressão? Os quintos dos infernos, não é porque o trem era longe, não. O quinto dos infernos é por causa que o imposto, irmão Luciano, era 20%. Um quinto é 20%. Um quinto dos infernos. E hoje a alíquota é 27,5%. Vocês estão entendendo? Está entendendo mais ou menos? Então eu tento imaginar assim, ó, meu pai, mas hoje ele vai tirar 27,5% do que eu pago de imposto. Gente, é quase um terço do meu salário. Aí o Davi pensando, né, gente, olha de onde eu saí, para onde Deus está me levando. É percepção, irmão, é o que tem no texto, sabe? Dá para trazer muita coisa daquilo que tem no texto. Vamos aqui para o último versículo, que é o 58, que a gente vai refrisar aquilo. Então Saul lhe perguntou, meu filho, de quem você é, jovem, de quem você é filho? Filho de quem? Quem é teu pai? Quem é que te criou nesses moldes? Olha o nome de Jessé sendo exaltado novamente. Por isso que eu vejo na vida de Davi, esse princípio aqui muito forte, o princípio da honra. A honra a Deus, a honra ao Pai, a honra ao Rei. Do primeiro versículo do capítulo 16 até o último do capítulo 17. A gente vê muito isso em evidência. A gente vê isso assim muito escancarado. Estava tendo uma guerra, uma batalha, onde homens estavam se comportando como um menino. Aí a gente lembra do texto de Paulo. Quando eu era menino, eu agia como um menino. Eu fazia o que menino fazia. Mas hoje, o texto quer mostrar, não é a nossa infância física. É a infância espiritual. É por isso que no começo da aula eu falei, aquilo que Deus nos fez é para crescermos. Tudo que é vivo precisa crescer. Porque se não cresce, entra em inanição, desidrata. Perde a vida. E isso não é de uma hora para outra. Isso é um processo. O processo da vida e da morte são paulatinos. São sucessivos. A gente vê no texto aqui, no começo do capítulo aqui, quando o autor começa a falar da vida de Davi, foi progressivo. Ele fala que antes dele ir ser pastor de ovelhas, na casa, ele entende, ele faz conjecturas, que na casa ele já cuidava. Aí eu penso, né, um preá, uma galinha, um cocá, alguma coisa ele já criava, né, para cuidar, para depois ir para as ovelhas. Processo. Os processos são necessários. Os processos são necessários. Os processos, eles existem. Existe uma temperatura, existe um critério, mas existe um sim e o amém através de Deus. Ele que fala, sim, venha,
Ele que faz com que nós declaremos: amém, eu vou. Parte dele. Ele não cobraria algo que ele não deu. Assim como ninguém pode dar o que não tem, ninguém pode cobrar o que não deu. Ele nos deu do seu amor. A carta aos Efésios, ele fala, na oração de Paulo, né? Oro que os seus olhos sejam iluminados e que você contemple aquilo que Deus tem. Tudo isso vai ser através do poder que opera em nós. Ou seja, é proporcional àquilo que eu permito, da parte do Espírito Santo, que seja manifestado. Então aqui o que eu vi de uma maneira muito clara, foi Davi honrando a seu pai. Abra lá no Salmo 89, 20, por gentileza. Aleluia, Salmo 89, verso 20. Sabe, irmãos, a questão Você vai vendo ali do verso 20 em diante. Agora há pouco nós estávamos falando até aqui sobre a honra de Davi para com seu pai Jessé. Agora, se eu pegar a honra de Davi com o seu pai Jessé e a honra de Davi com o seu Deus, a gente vê algo ainda mais esplêndido, ainda maior. Quando Davi chega agora para guerrear, no fronte da batalha, que ele vê o incircunciso afrontando o exército, ele não cita o seu pai. Ele é citado como filho de Jessé, mas agora ele não cita mais o seu pai. Quem é esse incircunciso que está afrontando quem? O exército do Deus vivo. Olha só como o caráter é o mesmo. O caráter de honra ao seu pai, agora um caráter de honra ao seu Deus. Tudo isso debaixo da tutela do rei. Sem atropelar o rei, sem desrespeitar o rei. Ele não chegou menosprezando os seus irmãos. Ele não chegou menosprezando o rei. Por que vocês estão frouxos? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão assim? Não, irmãos, ele sabia do poder dele. Ele sabia do que havia na vida dele. Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Aqui nesse salmo, eu vou ler aqui pela Bíblia em aplicativo. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo e ungi. Encontrei Davi. Ele buscava alguém. Para encontrar tem que buscar. Com o meu santo óleo e ungi, a minha mão será firme com ele. O meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar. E em meu nome crescerá o seu poder, porém na sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Faloei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. É interessante que aqui no verso 20, ele vem falando sobre Davi. Encontrei Davi, meu servo. Mas ele começa agora a fazer uma analogia de Davi com Jesus Cristo. Ele começa a colocar um simbolismo agora de Davi com Jesus Cristo. É interessante que a dependência de Jesus Cristo estava nas direções do Espírito Santo que Deus... Esse é o meu filho amado, em quem me compraz. O Espírito Santo desceu sobre ele, e ali ele começa o seu ministério. Então, com essa unção do Espírito sobre ele, Jesus Cristo começou o seu ministério. Irmãos, houve um processo entre o pasto e o trono. Alguns falam 17 anos, outros falam... Mas existe um tempo. Existe um tempo. Existe um tempo que é necessário. Às vezes, o calor da adversidade, a gente pensa bem assim, mas veio foi para me arrebentar, veio para me matar, veio para me danificar, para me prejudicar, para me trazer sequela. Não é. Não é, vem para te fortalecer. Vem para nos fortalecer. Ninguém está imune ao dia mau. Ninguém está alheio a esse dia mau. Se tivesse sido dito por algum outro homem,
remotamente, hipoteticamente, poderia até tentar, com muito esforço, se considerar. Mas veio pela boca do próprio Jesus Cristo: no mundo tereis aflições. Mas na mesma passagem que fala da aflição, fala do bom ânimo. Então a nossa dificuldade não vai ser diante do dia mau, não vai ser a distância para com o dia mau, vai ser a proximidade com o bom ânimo. É passando pelo dia mau, não é perecendo no dia mau. Muitos passaram. Cova de leões, desertos, prisões. Passaram. Mas houve, há e haverá um bom ânimo da parte de Deus. Amém? Só mais um capítulozinho. Esse Salmo falou, agora Atos 13, 22. Coloca lá, por favor. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho lhe disse: achei Davi, filho de Jessé. Olha onde é que o nome de Jessé foi parar, irmãos. Lá no início da igreja. Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então a honra, irmãos, ela tem um alcance muito grande. Tem um alcance muito grande. Passa o próximo slide, por favor. O outro. Aí. Davi foi um jovem que agiu como homem diante de circunstâncias em que homens agiram como meninos. A percepção de cuidado, provisão e proteção que Davi tinha de Deus era no mínimo a que ele tinha para com as suas ovelhas. Vou repetir. A percepção do cuidado, provisão e proteção que Deus tinha, que Davi tinha de Deus, era no mínimo a que ele tinha para com suas ovelhas. Então a percepção de cuidado, provisão e proteção que Davi tinha para com as suas ovelhas era no mínimo a que Deus tinha com ele. O cuidado que Davi tinha com as ovelhas de proteger é o cuidado que Davi sabia que Deus o protegia. A provisão que Davi dava às suas ovelhas era no mínimo a provisão que ele sabia que Deus lhe daria. A proteção que Davi dava às suas ovelhas era no mínimo a proteção que ele pensava da parte, que ele esperava da parte de Deus. Vamos ler esses dois textos aí, por favor? 1 Samuel, no capítulo 17, verso 1 ao 3, e a gente vai exaurir esse texto do 17 de Samuel. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. E congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se entre Socó e Azeca. E um nome lá. Verso 2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Verso 3. Estavam estes no monte do lado, da Além, e os israelitas no outro monte, do lado, da Quem. E entre eles fala bem forte, entre eles o vale. Tenha medo não, o vale existe, e possivelmente passaremos por lá, e passaremos forte, eu falei passaremos. Olha só, irmão, vamos entender esse texto aqui. Esse texto aqui está falando aqui, ó. De um lado, é porque aqui não vai dar para você ver direitinho, mas aqui tem um exército de Israel, e aqui dos filisteus, ou seja, aliás, daqui de Israel e aqui dos filisteus. De um lado e do outro, é o que o texto está falando. De um lado do monte ficou Israel, do outro lado ficou os filisteus. E o resultado seria definido num vale. Olha só, essa palavra. Sabe onde é que a gente vai ver essa palavra muito forte? No Salmo 23. Coloca lá, por favor, no Salmo 23. Mas olha a consciência, é essa consciência que eu vejo na vida de Davi quando ele desce no vale para guerrear contra Golias, o incircunciso. O Senhor é o meu, nada me provisão. Ele sabia, irmãos, quem era Deus na vida dele. O Senhor é o meu pastor, nada me
faltará. Verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Está vendo que como Davi via a proteção, a provisão de Deus, era a mesma no mínimo, a que ele tinha para com as suas ovelhas? Então quando Davi desce naquele vale, irmãos, eu penso cá comigo, eu tenho aqui pelo menos a proteção que eu tinha para com as minhas ovelhas. Eu tenho aqui pelo menos a provisão que eu dava às minhas ovelhas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Depois de todo o vale, irmão, tem um rio, tem alguma coisa ali de água. Verso 3. Refrigera-me a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E a gente vê isso muito incluído. O nome de Jessé, trazendo ali a sua descendência, exaltando a Davi. Agora o verso 4 é que mostra essa questão do vale. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão e o cajado. O cajado é para trazer a ovelha, o bordão é para bater no inimigo. Davi tinha consciência que no mundo espiritual, e a gente começou falando, porque o autor, ele cita isso, Davi não tinha a habitação permanente do Espírito Santo, mas na antiga aliança, sobre sacerdotes, profetas e reis, havia momentaneamente, especificadamente, para momentos específicos, com pessoas específicas, a manifestação desse Espírito. Então Davi se incluía nisso, embora ele fosse espiritual, não espiritual como os da nova aliança, que tem o Espírito Santo habitando permanentemente, mas ele dispunha do poder e das direções do Espírito Santo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha lá, tu estás comigo, no vale tu estás comigo, no dia mau tu estás comigo, diga sim. Sim, Ele está comigo. Sim, a sua vara e o teu cajado me consolam, para me trazer para mais perto e para me ajudar a distanciar aquilo que quer me prejudicar, aquilo que quer me matar. É muito forte essa questão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que acima de, ainda que sempre haverá acima de, Ele nos faz prevalecer. Sabe, irmãos, mas é como nós olhamos, como é que é a nossa ótica, como é que é o nosso entendimento. Eu queria que você abrisse aí no primeiro livro dos Salmos, lá no capítulo 17, vamos no 17, verso 4. Vamos começar falando por Davi? É melhor começar falando por Davi. 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 12. Abriram? Então mandou chamá-lo e fez entrar. Olha as características de Davi. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge. É esse. De belos olhos, ruivo, de boa aparência. Vai no verso 18 agora, 18. Aqui nós temos duas testemunhas falando a mesma coisa. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. O Senhor é com ele. É interessante que essas palavras se assemelham muito ao que lemos agora há pouco, de Salmo 23, verso 4. Porque o Senhor é comigo.
Davi tinha consciência. Aqui nós vimos duas testemunhas falando quem era Davi. E agora pegue esse Davi da antiga aliança e traga para a sua pessoa, para cada um de nós, na nova aliança. Eu sou esse Davi hoje. E eu não sou esse Davi, não é prepotência minha. Quando a gente escuta falar que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. Irmãos, olha só, tenta ver isso. O mundo vai ver Deus através da sua vida. Então, muito cuidado quando a gente faz essa leitura. Que eu diminua, que ele apareça. Quem sou esse eu? É a minha alma desequilibrada? Se for isso, tudo bem. Aí a minha alma tem que ser ancorada no espírito que foi recriado. Essa alma ela tem que se submeter a andar numa vida espiritual, sendo direcionada pelos frutos do Espírito. Tudo bem. Agora, se esse eu da música é o homem interior, o homem recriado, o homem espiritual, esse homem espiritual ele não pode ficar menor. Ele tem que crescer para que o mundo veja Deus através da vida dele. Vocês entendem? Isso não é prepotência. Quando os 12 espias foram olhar a terra prometida, não era prepotência de Josué e Caleb falando sobre o que eles poderiam fazer. Eles começam exaltando a Deus. Se Deus se alegrar de nós, vai acontecer tudo isso. E tudo isso vai acontecer através de nós agradando a Deus. E tudo isso que vai acontecer conquistando a terra prometida é através de mim, é através de você, é através de cada um desses israelitas. Estou citando o texto lá na antiga aliança. Trago agora para a nova aliança. Se tudo aquilo que Deus prometeu vai acontecer, tem que se manifestar através da minha vida, e eu devo viver espiritualmente, então à medida que eu cresço, Ele aparece. Eu não posso dizer, foi com a força do meu poder. Foi com a força dos meus braços que eu conquistei tudo isso. Não, não, não. Os pequenos começos, eles estão lá para mostrar que foi Deus que deu o sim. Não foi você que inventou o sim. Você aceitou o sim. Por isso que nós dizemos sim. Para o propósito de Deus em nossas vidas. Vocês entendem, irmãos? Não é muito forte isso? Então, na vida de Davi, nós citamos aqui duas testemunhas. Rapaz, ruivo, bonitinho, de boa aparência, sisudo nas palavras. E esse sisudo nas palavras está naquilo que você fala a si mesmo. Tem que começar naquilo que você fala a si mesmo, naquilo que nós falamos a nós mesmos. Porque eu não posso falar algo na vida de alguém se eu não falo na minha vida. Eu não posso falar sobre força na vida de alguém se eu não falo força sobre a minha vida. Eu preciso autenticar. O caráter de Davi cooperou para que tudo aquilo que ele falava, tudo que o propósito de Deus se manifestasse na vida dele. Na nova aliança nós somos esses reis. Nós somos o filho do rei. Rei dos reis. Entende? Já viu o rei querendo se diminuir? Rei quer crescer. Rei precisa crescer. Nós demos um texto agora há pouco falando sobre o crescimento do reinado de Davi. E foi poderoso. A referência bíblica que nós temos de Davi, irmãos, nunca é pequena. Então, irmãos, tem duas características, né? É o que nós falamos de nós mesmos e é o que nós falamos do inimigo. Vamos abrir lá agora, por gentileza, agora sim no capítulo 17, verso 4. Amém? Tudo bem.
Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. A sua altura era de 6 côvados e 1. Quantos sabem aqui o que é 6 côvados e 1 palmo? Você olhar já King James, né? É. Irmãos, eu já vi gente pregando. Coloca na King James agora para a gente revelar a questão, por favor, essa mesma passagem. Eu já vi gente pregando sobre Davi e Golias. Irmão, aquele jovem de boa formosura, de lindos olhos, ruivo, de palavras sisudas. Irmão, foi colocado como alguém que estava... Não sei, eu não sei o que eu devo falar aqui. Mas alguém que estivesse muito aquém, muito para trás, muito abaixo daquilo que a própria Bíblia revela. E nós citamos agora há pouco 2 textos que mostram alguém falando de Davi. E além de alguém falando de Davi, o próprio Davi sabia que Deus era com ele. E ele falava isso. Saiu das fileiras do filisteu um grande guerreiro. Ele tem o seu tamanho, mas não sou eu que vou dar mais tamanho para ele não. Cujo nome era Golias e era da cidade de Gate, media 2,90 metros de altura. Sabe o que é 2,90 metros? É 6 côvados e 1 palmo. Sabe o que é 6 côvados e 1 palmo? Aquele tempo, para aquele povo daquela região, era de uma estatura mediana. Então o côvado deles tinha 45 centímetros. Se você multiplicar 6 vezes 45, vai dar 2,70. E 1 palmo mais 20 centímetros. Então 2,70 mais 20 centímetros é 2,90. Simples assim, 2,90. Existe um ditado que quanto maior o homem, é maior a queda. Em princípio, de certa forma, isso tem um pouco de razão. Davi não olhava o tamanho do gigante. Ele nem chamava de gigante. Ele não olhava o tamanho do homem, ele olhava o tamanho da queda. E eu já vi ministrações de Davi e Golias, irmãos, que pegava Golias e dava pelo menos 4 metros para o cara, 5, só ia crescendo, 6, tal. Só crescendo o cara, em vez de descer o tamanho do cara, deixar lá onde a Bíblia fala que ele está, e colocar o tamanho de Davi maior. E eu digo por dentro. Talvez um dos problemas hoje é o tamanho que se dá aos inimigos. Os 10 espias que começaram a chorar, que começaram a ficar aterrorizados, eles olhavam muito o tamanho do problema e esqueceram do tamanho da promessa. Davi, ele olha agora o tamanho da promessa e não coloca em evidência o tamanho do problema. O irmão, o Anderson, né? Cheguei nele ali hoje e perguntei, irmão, quanto é que você tem? Ele é muito alto, não é? Mas ele ainda não tem os 2 metros. Ele tem 1,90 e alguma coisa. Ele falou, eu esqueci. Sabes, né? Carolina, qual é o meu tamanho? Não, Carolina, é maior, 70, 1,70. Muito bom, irmão. Então, quando eu olho do tamanho do nosso irmão ali, ele ainda é pelo menos 90 centímetros menos. Você falou 2 metros, né? 97. Então ele tem quase 1 metro. Aí eu olho para o Adalberto aqui, irmãos, ele tem 1,30 m de altura. Aí eu fico pensando, quando a gente entrou no bombeiro, que a gente ia pegar doido com os antigos. E aquilo ali me fascinava. Eu nunca vi o doido ficar na posição lá e o bombeiro não botar ele no chão. De alguma forma, ou com 8 libras nos peitos, ou com a corda dando uma rasteira. De alguma forma, ele ia para o chão. Isso é incontestável, isso é irrevogável. É inadmissível que ele não vá para o chão, que ele não seja contido. Não é maldade, é para a segurança dele. Ele tem que ser contido para ser transportado. Porque se ele surtar dentro
nossa ambulância, o ambiente ali fica ruim. É cotovelado, é joelhado, é para todo lado, é bolando. Parece aqueles desenhos, né, animados, a carrocinha se mexendo assim, cheio de cachorro. Mas não é certo. Ou seja, de alguma forma, o cara tem que ir para o chão. Irmãos, que tamanho que nós damos para esse problema? A gente vai começar a colocar mais convicção quando a gente vê da onde Deus nos tirou. A Bíblia fala que nós não devemos olhar para trás. Isso é fato, está escrito na Bíblia também. Mas existem pequenos começos que te mostram de onde você saiu e onde você está. E quando você olha onde você está, você vê, você cresceu. E quando você cresce, não é você que deve, nem precisa aparecer. É Deus que o fez colocar onde você está. Diante da honra vai a humildade. Então hoje, irmãos, o que a gente não pode, nesse contexto da aula de hoje, é exaltar o tamanho do problema. Davi, ele tem o seu tamanho. Golias, o incircunciso, ele também tem o seu tamanho. Não negamos a adversidade, o dia mau, ele tem o seu tamanho. Mas a Bíblia fala que ele nos deu um nome que é acima de todo nome. Efésios fala que todo o poder que ele tinha, ele delegou à igreja. Tudo aquilo que ele veio fazer se consumou quando ele agora manda, quando ele agora disponibiliza o poder que ele tinha para a igreja. Porque quando a igreja se manifesta e avança, é Cristo avançando nesse mundo. Ele não é o cabeça, nós somos o corpo, um corpo ajustado. Então, à medida que esse corpo cresce e avança, Cristo está aparecendo e está avançando através do seu corpo. O grande segredo é isso, irmãos, é como nós olhamos a situação. Quando eu falei que Davi foi um jovem que agiu como homem diante de circunstâncias em que homens agiram como meninos, quem aqui prefere encarar um homem no fight ou um leão? Se tiver o irmão, vamos falar, o irmão disso não, que ele é gente boa. Se tiver um homem lá fora, grande, nervoso, você prefere encarar ele, que é da sua espécie, ou um leão, que tem garra, que tem dente gigante, que a composição da fibra muscular é outra, a composição da fibra muscular dos animais é outra. Você vai ver um animal pequenininho, não vai pensar que você vai vencer ele porque ele é pequenininho, não, porque é a composição da musculatura dele. Um chimpanzézinho é bem miudinho, mas vai encarar ele na pancada. A composição muscular é outra. É mais resistente, tem mais força. O que ele come, o que ele faz durante o dia é diferente do que você come e do que você faz. Então, em sã consciência, entre encarar alguém maior do que eu e encarar um urso ou um leão, já viram o urso, irmão? Quando ele se acha pequeno, ele ainda dobra o tamanho, ele se levanta. É ou não é? Eu vou preferir estar de frente com aquele camarada que é da minha espécie. Da onde ele me tirou? Qual foi o começo, os pequenos começos? Esse aqui foi o pequeno começo na vida de Davi. Se a gente for falar em relação ao gigante. Vamos lá para o texto? Capítulo 17. E aqui nós temos 11:2, mais 8 minutinhos só para a gente acabar. Eita. Eu acho que a gente vai ter que ler aqui para me adiantar. Todavia, durante 40 dias. Tá. Verso 16. Está começando então aqui a manifestação então, o aparecimento mesmo de Davi, né? Por detrás das malhadas para onde ele está se encaminhando. Durante 40 dias o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Entre mentes Jessé disse a Davi, seu filho, peço-te que leves a teus irmãos uma arroba de trigo torrado. Eu estou lendo na King James agora, né?
Talvez esteja diferente aí, mas tudo bem, eu vou ler aqui, pode deixar lá. Torrado e a estes 10 pães, vai depressa ao acampamento ter com seus irmãos esses 10 pedaços de queijo. Oferece ao comandante da unidade deles. Indagará sobre a saúde dos teus irmãos e trarás dele alguma garantia dos que se estão passando bem. Eles então, com Saul e com todos os homens de Israel, no vale de Elá, lutando contra o filisteu. Mas lutando contra os filisteus, né? Mas não contra Golias ainda. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor. Em dado momento, agora adiante, a gente vai falar sobre com quem deixastes essas poucas ovelhas. Pequenos começos, a gente vai falar daqui a pouco. Tomou a carga que havia, chegou ao acampamento exatamente a hora que o exército israelita, com um grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha. E Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu à frente da batalha. Conseguiu aproximar dos seus irmãos e indagou: vocês estão bem? Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro, agora mudou, né, irmãos, a história, porque alguém diferente ouve de forma diferente. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual. E Davi ouviu. Olha aí, Davi ouviu. O menino, o jovem, agora está se encaminhando para ser guerreiro e vai chegar ao reinado. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram, apavorados. Os homens. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Era grande, mas era homem. Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento. Eita! E isentará os impostos em Israel a família de seu pai. Eita! Então Davi perguntou aos soldados que estavam selados: que é mesmo que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado. Só comentou sobre as benéficas, não falou nada sobre o gigante, né? E lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu falando com o soldado, ficou irritado e perguntou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a insolência do seu coração. Vieste para assistir à batalha. Troca o slide, por favor, que é o último. Então Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? E o povo estava perdendo ali por não começar nem mesmo falar a coisa certa. Então Davi procurou a outra pessoa, propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatar a Saul e o chamou à sua presença. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe seu coração se abater. Olha só, o jovem falando para o homem, e o homem era rei. Olha o jovem trazendo o rei para cima. Irmãos, isso é muito forte. Grava aí, está no 32. Isso é muito forte, isso mexe muito comigo. É como se uma criança trouxesse para cima um adolescente trouxesse para cima um jovem trouxesse para cima um homem trouxesse para cima um rei. Quando, na verdade, o rei deveria trazer o homem ao jovem, o jovem ao adolescente, o adolescente à criança. Está vendo como é que é a questão de visão? De divisão não, de como se vê. De visão, como eu vejo. Davi falava o que falava porque ele via o que via lá com o urso e com o leão. Mais adiante, 33, contudo Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra este filisteu para lutar, porque não passas de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Olha que Golias também, irmãos, aqui mostra uma coisa muito interessante. Ele é guerreiro desde a sua juventude. Então até mesmo Golias, para se transformar um guerreiro considerado, houve um processo. E é como nós falamos sobre esse problema. Às vezes esse
camaradinha aqui não era nem tudo isso que se falava. Mas as pessoas olhavam e por costume falavam. Por costume do resultado de uma sentença, por costume do resultado de uma enfermidade, por costume de resultado de um relacionamento, por costume de resultado de uma adversidade. Aí se cria um gigante e coloca o nome dele lá em cima. Aí vem Davi e quebra todo o paradigma. E quebra todo aquele entendimento. Aí ele começa a falar. Davi argumentou diante de Saul: quando o teu servo apacentava ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz, o urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela, e vinha contra mim, eu agarrava pela juba e feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Olha só, irmãos, a visão de Saul, que era rei e um homem, e a visão de Davi, que era um jovem, pastor, cuidador de ovelhas, que cuidava de ovelhas. Olha só o que é a visão. Aqui nessa versão, o próprio rei começa a falar: um homem valente, guerreiro. Um homem valente, guerreiro. Aí vem Davi e fala: quem é esse incircunciso? Olha como é que ele chama o camaradinha. Isso é muito forte. Isso tem um poder muito grande quando a gente, meu Deus, tem situações na vida que ele vai se aparecer rugindo como um leão. Entendeu a tradução? Rugindo como um leão. Ele vai rugir. Parecendo um leão. Buscando a quem possa tragar. Mas ele tem que buscar a quem pode tragar. O texto então deixa subentendido: não são todos que ele pode tragar. Resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, e ele fugirá de vós. Então o resultado dele fugir é o quanto você se sujeita a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, é quanto eu me sujeito a Deus. Quando eu olho Davi, eu vejo alguém que está submisso a Deus. Sujeitai-vos a Deus, e ele fugirá de vós. É quanto mais eu me aproximo de Deus, da sua verdade, da sua promessa, e quanto mais eu dou o lá para a adversidade. Tem outro texto lá no Novo Testamento, eu acho que é 1 João, 2. Eu vos escolhi jovens, porque sois fortes, e já tendes vencido o maligno. Entre Deus escolher e vencer o maligno, a palavra tem que estar em nós. Está entre duas vírgulas. Eu vos escolhi jovens, porque sois fortes. Fato, a Bíblia está dizendo: você é jovem, você é forte. E a palavra de Deus permanece em vós. Então o fato de sermos fortes está condicionado à palavra de Deus estar em nós. E uma vez que ela está em nós, ela precisa ser evidenciada no mundo espiritual. E a primeira ação que eu dou à minha fé é falar. A primeira ação que Davi deu foi falar. A guerra de Davi, a batalha de Davi começou a ser conquistada no que ele falava. Vou pegar a espada, eu vou arrancar a sua cabeça. Para arrancar a cabeça tem que estar no chão. Então ele já via tudo aquilo ali. Uma pedrada, gigante na pedra na mão, gigante na mira. Às vezes nós cantamos isso, não vemos a profundidade do que é o texto. 5 pedras, ele só usou uma. Irmão, isso é muito forte. Uma pedra, um estilingue, uma flecha. Uma flecha. A flecha, quanto mais longe, ela tem que ser mais retesada. E esse esforço de trazer a flecha para trás, às vezes pensamos que é retrocesso, e não é. É processo, é preparação. Retesando mais para trás, quando você larga, ela tem alvo e direção certa. Amém? Disse mais, isso aí, Saul vestiu. Aí tentaram colocar armadura, né? Não deu certo, né? O homem querendo aparecer. Não, Saul, né? Conjecturando, Saul, já que eu não vou, usa pelo menos a minha espada, pelo menos a minha armadura, porque quando aparecer lá tiver o like lá do Instagram, vai estar pelo menos lá a minha armadura. Não é, não. Davi tentou andar, a Bíblia fala que ele tentou andar, não conseguiu.
Como é que ele ia correr, como o texto fala, que ele correu para cima do gigante? E ele correu em movimento. E olha o sincronismo, correr colocando uma pedra e tam! Isso é muito forte. Eu gostava muito de matar pardal, na minha infância, amém? Eu saía andando assim para matar pardal, e matava mesmo. Mas me arrependi, não faço mais isso. Não faço mais isso, né, irmão? Claro que a gente não faz mais isso. Mas na minha infância, para acertar um pardal, irmão, era difícil. Aí eu fico pensando, onde é que Davi acertou o camarada? Foi no miolo da testa. Se fosse nos peitos, não tinha efeito. Se fosse no abdômen, não tinha efeito. Só a couraça dele, só a indumentária dele era 60 quilos. Você já ouviu falar disso? Veja na King James. A indumentária dele era 60 quilos. A ponta da lança dele era 8 quilos. Um pacote de arroz tem 5 quilos. Tenta colocar um pacote de arroz e jogar uma lança. Vai tentando ver a amplitude da coisa. Quando a gente se coloca todo o paramento, todo o equipamento para a gente subir um prédio, tudo, com PA, com tudo, com luva, com roupa de Kevlar, com capacete, com tudo, não dá 30 quilos. E não é todo mundo que sobe, não. Agora imagine um camarada com 60 quilos. Meu Deus, é muita. Em seguida Davi tomou, então ele não quis a armadura de Saul, não é por força humana, mas é pela ação do meu Espírito. Então é pelo que Deus havia falado a ele. Neste momento o filisteu com seu escudeiro veio à frente, vinha aproximando em direção a Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto o seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Que legal que ele mantinha a aparência. Na hora da batalha, irmãos, eu não vejo Davi escabelado, com a roupa rasgada. Ele vê bonitinho, arrumadinho, firme para a batalha. Isso não é legal? A Bíblia fala que eles pararam, o exército de Israel estava batendo o joelho, irmão. Distante, longe, entre dois montes. Eles estavam longe, batendo o joelho. Só que o que o cara falava. Davi foi diferente, a visão dele foi outra. Quando ele vê a afronta dele através das palavras, irmão, ele foi crescendo. Isso não é poderoso? A gente está falando de um jovem. A gente não está falando de um guerreiro que era nominado. A gente não estava falando de alguém que foi alistado no exército. A gente estava falando de alguém que estava lá, com a mesma boa aparência que ele estava lá com as ovelhas. É a mesma aparência que ele apareceu diante do inimigo. Isso é muito forte. Vamos continuar aqui que já acabou. Disse o filisteu, vem cá, contudo, 45, contudo Davi retrucou. A circunstância fala, mas ele não ficou calado. Tu vens a mim contra espada, lança e escudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Iavé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo Iavé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça. Olha um nome bonito, né, irmão? Vou decepar sua cabeça, infeliz. Eu vou acabar com você, desgraçado. Desgraçado não é palavrão, irmão, é fora da graça, não é? Vou acabar com você, infeliz. Você não vai dar conta, você não vai fazer, você não vai frutificar. Eu vou sim, porque está escrito que eu vou. Ele me chamou e me comissionou para ir, e não somente ir, frutificar, e não somente frutificar, mas frutificar algo que permaneça. Na nova aliança ele está falando isso. Hoje mesmo Iavé te entregará nas minhas mãos, eu te deceparei a cabeça e darei o teu corpo aos cadáveres, infeliz, do teu exército filisteu. As aves e os animais vão te triturar, toda a terra saberá que o homem aqui é eu, ele vai estar falando isso. O homem aqui é eu, você é o incircunciso, o que tem aliança sou eu. É isso que ele está falando. E toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança. Eita glória! Que Iavé concede vitória, porque Iavé é o Senhor das batalhas. Ele vos entregará nas nossas mãos. E aí aconteceu o que aconteceu. E é isso que a gente termina, irmãos. Olha lá, não despreze os pequenos começos. Sabe, ali está falando da reconstrução do templo, através de Zorobabel. Pelos olhos dos incrédulos, ninguém via que aquele templo podia ser reconstruído. Pelos olhos dos incrédulos, do exército de Israel, ninguém cria que aquele jovem prevaleceria diante daquele camaradinho incircunciso. Mas aos olhos de Davi, ele era maior do que a circunstância de contra a afronta. Maior do que a circunstância, maior do que a afronta. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, ele perguntou, onde é que estão aquelas poucas ovelhas? Davi começou com poucas ovelhas.
Com quem estão aquelas poucas ovelhas? Mas até nisso o caráter de Davi era resguardado, era forte, era prudente. Por isso que ele era corajoso, responsável. A Bíblia fala, o livro fala que ele era responsável. Porque ele não deixou as poucas ovelhas ao léu. Os pequenos começos foram forjados, foram vividos, foram processados com o mesmo temor que o levou até o trono. Aí ele responde, né? Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, antes dele ir. Seu pai havia falado com ele. Levantou de madrugada. A primeira coisa que o texto fala, guardou as ovelhas em segurança, ou seja, com um guarda. Olha o cuidado desse jovem. Olha a prudência desse jovem. Então são os pequenos começos, as pequenas coisas que nós tratamos com mais digno caráter na casa de Deus. Através do reino, através do que você faz, através do que você se porta lá fora, através de como nos movemos, pequenos detalhes, eles mostram, irmãos, grandes resultados. Amém? Se coloque de pé, vamos agradecer a Deus, tá bom? Graças a Deus pelo tempo, né? Que estamos sujeitos ao Cronos, graças a Deus. Mas você foi acrescentado essa manhã? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelas boas direções do Teu Espírito. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai amado, porque somos filhos benditos, somos fortes e valentes, Pai. O Teu Espírito é quem nos capacita. Aquele sim que nós tivemos no início é o mesmo sim que nos conserva no caminho, Pai, e nos leva ao céu, amém. Através da nossa boca, daquilo que declaramos, daquilo que confessamos. Obrigado, ó Deus, pelo Teu poder que opera em nós. Obrigado pela igreja. Obrigado, ó Deus amado, por tudo que tem feito em nós e através de nós, que o Teu nome continue sendo exaltado. Obrigado, ó Deus, por essa semana que se inicia. Hoje é o primeiro dia dessa grande semana, onde avançaremos, prosperaremos, Pai, acima e além de todas as adversidades, Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém, obrigado.